Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e o filme da vez é Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes, filme de 2023 que narra uma aventura de D&D, que para quem é um pouco mais das antigas aí vai lembrar daquela animação A Caverna do Dragão. Então é uma pegada mais ou menos parecida com essa. Então se você gosta de filme de fantasia, já deixa o like no vídeo. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa o sininho ativo para você ser notificado sempre que sai um vídeo novo por aqui. E agora sim, bora criar algumas pontes com Dungeons & Dragons. O filme começa com o Edin e a Olga tentando se explicar para o conselho de uma prisão fortemente guardada o porquê que eles mereciam sair dali e ter uma segunda chance. E o engraçado é que eles já tinham convencido o conselho que ia deixar eles livres de bom grado, só que antes deles receberem a sentença, eles aproveitam uma oportunidade ali para fugir da prisão usando um dos membros do conselho, que era um homem meio águia, para pular da torre lá pela janela e chegar lá embaixo em segurança usando esse cara aí para voar. Jonathan! Peço que perdoe meu atraso. Eu tenho palavras para dizer. Quanto eu tô feliz de te ver. Olga, agora! Guarda! Me solte, senhor! Ela tá lançando batatas! Oh, Jonathan! Mas aprovamos o seu perdão. E aqui já vai a nossa primeira ponte, né? Porque muitas vezes a gente também tenta dar o nosso próprio jeitinho. E esse é o grande problema da humanidade desde o princípio. Em vez da gente fazer as coisas do jeito de Deus e esperar o tempo dele, não, a gente puxa as rédeas da situação na nossa mão e quer resolver do nosso próprio jeito. E isso é o que a gente chama de pecado, tá? Não são atitudes imorais que são consequências do pecado, sim, mas é essa atitude de rebelião contra Deus. Quando eles se encontram com o Forge, eles descobrem que esse cara era um traidor e que era por causa dele que eles tinham sido presos. E ao longo desses anos em prisão, o Forge vai envenenando a filha do Edin contra ele, dizendo para ela que o seu pai era um mentiroso, que ele tinha abandonado ela. E é exatamente assim que o diabo faz com a gente também. Ele é inimigo de Deus, mas ele não teria nenhuma chance de lutar diretamente contra Deus. Então ele vem e ataca a gente com mentiras sobre o nosso pai, dizendo que ele também é mau, mentiroso, que ele nos abandonou. E aí quando a gente acredita nessas coisas, a gente se volta contra Deus, contra o nosso pai. Ele partiu. A Olga também? Eu sinto muito. Eu quero que saiba que mesmo que ele não esteja ao seu lado, eu sempre estarei. E isso se estende no filme para um outro nível, quando a gente descobre que muito pior que o Forge era a maga Sofina e os magos de Tai liderados pelos Asten. Porque esses caras aí, eles usavam uma magia lá para transformar populações inteiras em um exército de mortos-vivos escravizados à vontade deles. E pasme, é assim que o nosso mundo ficou também. Uma grande parte da população humana se tornou completamente escrava, um bando de mortos-vivos, fazendo todas as vontades do diabo e defendendo elas como se fossem as vontades deles mesmos. Eu era menino quando Zasten tomou o controle de Tai. Eu vi em primeira mão os horrores do feitiço. Homens honestos transformados em monstros. Mentes esvaziadas em instantes. Pais atacando os próprios filhos. Mas chega de falar dos vilões, pelo menos por enquanto. De volta pro grupo do Edin, ele tá numa jornada para conseguir um artefato que seria capaz de trazer a sua esposa afinada de volta à vida. E no meio dessa jornada, em algum momento, ele acaba conhecendo um paladino que diz: E a tábua? Pretende ressuscitar sua esposa? É. Muito bem. Eu só peço que você considere que este plano que nós chamamos de vida é só um de muitos. Trazer a sua amada de volta à antiga vida é privá-la da nova vida. Será que alguém pode trocar de lugar comigo? Sabe as palavras, viu? Porque às vezes a gente esquece que essa nova vida é muito melhor do que essa vida aqui. A gente chega a ter dó de Deus receber os nossos entes queridos no melhor momento da nossa vida aqui
Sendo que na verdade eles estão muito mais felizes lá do que aqui, eu te garanto. Veja, por mais feliz que seja a sua vida aqui, ela nem se compara com o que está por vir. Isso considerando que você vai ser absolvido no julgamento, né? Mas eu vou deixar isso pro final. Mas o Edgin não é o único personagem do grupo que me chama atenção, não. O Simon, o feiticeiro, ele precisa se sintonizar com um elmo para conseguir usá-lo e desativar toda a magia da região e eles entrarem dentro de um cofre e conseguirem lá o tal artefato para ressuscitar a esposa do Edgin. Só que ele tem dificuldade de fazer isso porque ele não acredita em si mesmo. A gente pode achar esse elmo. Mesmo achando, eu não poderia usá-lo sem me sintonizar com ele. Eu sou péssimo nisso. Ah, você consegue, eu sei que consegue. Você dizer isso não resolve. É, mas se você disser, resolve. Não consigo. Consegue. Não vou conseguir. Diz aí. Não. Ai, tá, mas vamos manter isso entre a gente. Eu não quero baixar o moral do grupo. Qual moral? Ele não acredita em quem ele realmente é, na sua verdadeira identidade. E ao longo do filme ele precisa ter a sua mente transformada para ele passar a crer de verdade. E esse processo é o que a gente chama de santificação. É um processo de mudança da mente, como descrita lá em Romanos 12, 1 e 2. E conforme a gente vai crendo de fato em quem a gente realmente é, a gente vai agindo mais de acordo com isso e vivendo as realidades do reino de Deus para as quais a gente foi predestinado desde o princípio. Ah, só um detalhe importante, a sua identidade ela não está ligada ao seu esforço, tá? Ela está ligada a de quem você é filho, ou no caso do Simon, de quem ele era descendente, afinal todo o poder dele vinha do fato de quem era o seu tataravô. Mas você é um péssimo feiticeiro. Não, o Simon é um feiticeiro impressionante. Ele é um descendente do Elminster Almar. O único jeito de ter êxito nisso é ter confiança de que pode ser feito. E ele não tem. Eu acho que faz sentido. O filme vai se encaminhando para o final e tá todo mundo lá distraído com os jogos enquanto o mal se prepara. E mais uma vez, basicamente é como o nosso mundo se encontra atualmente também. O que essa aí tá fazendo? Vai saber. 20 mil nos mãos cinzentos. Muitos, inclusive muita gente dentro da igreja também segue distraído enquanto o mal executa o seu plano. E em algum momento os protagonistas precisam tomar uma decisão. Se eles vão seguir com a vida deles, agora que eles têm lá todos os tesouros, a pedra da ressurreição e tudo mais, ou se eles iam dar meia volta e enfrentar o mal iminente. E pelo bem das pessoas cegas e distraídas à volta deles, eles voltam. A pergunta que eu vou fazer para você é: você vai voltar? Pelo bem das pessoas perdidas à sua volta aí, na sua escola, no seu trabalho, às vezes até na sua família, você vai voltar? Ou você vai continuar vivendo para si mesmo? Não machuca ela. Viu só, Kira? Seu pai me conhece. Ele sabe que estou preparado para fazer coisas terríveis para obter o que eu quero. Até contra aqueles de quem eu mais gosto. Aliás, antes e depois dessa escolha aí, a gente vê um contraste claro, né, entre o Edgin e o Forge. Enquanto que o Forge estava disposto a machucar a menina para conseguir as riquezas e o bem-estar próprio, o Edgin estava disposto a abrir mão das riquezas e do seu bem-estar para salvar a população lá. E é exatamente isso que ele faz, ele usa o tesouro como um chamariz para as pessoas, distribuindo ele pela cidade, fazendo o pessoal sair da arena e acabar escapando assim da magia da Maga Vermelha que ia escravizar essa galera toda para todo sempre. E como eu já mencionei, eles também abrem mão do bem-estar deles, né, voltando para enfrentar a Sofina frente a frente. E aqui então cabem duas pontes, certo? Uma é que pessoas valem mais do que coisas, e a segunda é que o autossacrifício pelo próximo é um valor inestimável no reino de Deus. Falando em sacrifício, na batalha final com a maga, a Olga, ela é gravemente ferida. Ela morre para que o mal fosse esmagado, literalmente. Acabou com ela, hein? Mas o Edgin usa a pedra da ressurreição para ressuscitá-la ao invés de ressuscitar a sua esposa. E isso me lembra o que Jesus fez, né? Ele também se sacrificou para esmagar o mal
e depois foi ressuscitado pelo Pai. Veja, toda boa história, uma hora ou outra, acaba enfocando essa questão do sacrifício, porque é basicamente a essência do Evangelho, a boa notícia, né, que está escrita no coração dos homens, de que alguém se sacrificou por nós, alguém morreu no nosso lugar, mas ressuscitou, e é isso que de fato nos deixa felizes no final das contas, porque a gente precisa dessa pessoa. Não. Eu preciso de você. O filme termina com o Forge preso naquela mesma prisão lá do começo do filme, onde o Edgin e a Olga estavam. Só que quando ele está sendo julgado, ao contrário do Edgin, que ia ser absolvido, ele está sendo condenado. E aí ele tenta também escapar do mesmo jeito que os protagonistas no começo lá, só que não tem mais janela na torre, é parede sólida, não tem como escapar. E assim também vai ser o nosso julgamento final. Esse agora é o tempo da salvação, o tempo da gente ser absolvido por Deus. Não porque a gente mereça, mas porque Jesus merece. Então esse é o tempo da gente se apegar a Jesus e ao que Ele fez por nós, a dívida que Ele pagou no nosso lugar. Ou a gente vai ter que encarar o próprio julgamento e dar conta da nossa vida e das nossas ações. E eu vou te dizer, viu, se você escolher esse caminho aí, você vai ser condenado por toda a eternidade e não vai ter jeito de escapar. Porque é assim que todo o mal da humanidade vai ser extirpado e a gente finalmente vai ser felizes para sempre. Já ouvimos o bastante. Perdão negado. Jonathan! Não, eu sinto muito. Eu não sei o que me deu. Me desculpa. E essas foram as minhas pontes com Dungeons & Dragons Honra Entre Rebeldes, que você pode assistir no Amazon Prime. Você viu mais alguma ponte no filme que eu não mencionei? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Tem alguma sugestão de filme ou animação? Manda aí embaixo nos comentários também, que eu tô sempre assistindo coisas novas e diferentes para trazer aqui pro Ponte do Reino, e quem sabe a sua sugestão não acaba aparecendo por aqui, não é mesmo? No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.